Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos com o nosso projeto Politicamente Incorreto agora num formato um pouquinho diferente. Não o projeto como um todo, mas também trazendo agora vídeos mais rápidos, mais próximos ao povo que nos assiste ou quem a gente quer atingir. Nessa ideia, a gente está fazendo ainda testes. E com isso hoje eu, Ed, que já estou fazendo parte do programa há algum tempo, tô trazendo o Jimmy, que é o cara que tá conosco desde sempre, mas que tá sempre atrás das câmeras. Então hoje vamos trazer ele para frente das câmeras para ele dar a opinião dele sobre alguns pontos que eu acho que seria muito importante ouvir dele. Fala, Jimmy, te apresenta o pessoal aí. Fala, Edi. Bom, meu nome é Dimitrios, né, mas para os amigos é Jimmy, para os mais íntimos, que não é o teu caso, né? Legal, eu te chamo de Dimitrios, só pra te Brincadeira, Deus o livre, cara. E aí, Ed, tudo certo? Jimmy, tudo certo, Tranquilo. Muito legal. A gente, num formato um pouquinho diferente ainda, Show. testando, né? A verdade é essa. Eu acho que como todo jovem, que nós somos ainda, tem que testar, tem que botar a cara a tapa, tem que tentar algo novo. E com isso, Jimmy, a gente queria saber, assim, tu percebe que hoje o jovem não tá querendo fazer parte ou não gosta quando se toca no assunto político. Por que tu acha que isso acontece? Pois é, Ed. E sabe que isso esse é um tópico que acredito que nem parlamentares ou, enfim, políticos eleitos, nem eles conseguem entender. Nenhum partido, na verdade. Nenhum partido, ninguém. É um tabu, de certa forma, dentro da política. Né? Porque a gente vê tanto escândalo de corrupção, tanta falcatruagem, sabe? E eles também veem. Eles assistem jornal, não importa a via, né? Internet aí que a gente tem, né? Hoje em dia, enfim, a informação geralmente é no próprio telefone, é instantânea. Então, acredito eu que por conta disso, esse é um dos fatores, né? E os jovens, eles poderiam, obviamente, se interessar mais por política, acredito eu, se fosse algo não tão engessado, não tão técnico. Não sei se concorda comigo. Concordo. Eu acho que a política, como um todo, assim, para quem não é um aficionado, para quem não gosta, ela é muito chata. E pro jovem, que tem todas as ferramentas hoje, tudo na mão, tu ter uma coisa muito formal, tu acaba afastando ele. Tu já olha pra política como, é um meio de ganhar dinheiro, é um meio de corrupção, ou é uma forma deles estão me procurando para conseguir voto, ou até mesmo nos partidos políticos que conseguem ter jovens, é o cara para ficar carregando gazebo, é o cara para ficar bandeireando na esquina, mas que não tem uma visibilidade. E não tem nada que atrai o jovem hoje para dentro dos partidos. Não sei, essa é a minha visão, assim. Outra coisa, Ed, eu concordo com tudo que tu tá falando, eu penso assim também. Mas outra situação, né, os jovens, por exemplo, hoje deu um problema no teu carro, né, no meio da BR, por exemplo, para quem tu recorre? Se é um adolescente que eu digo adolescente, um jovem de 18 anos, que recém tirou a carteira, não sabe, entende? Eu vejo tantos jovens cobrando o governo estadual demandas que pertencem à prefeitura do município, sabe? Ou criticando os políticos, os vereadores, porque que eles não fizeram algo de instância federal ou estadual. Exato. A diferença entre os três poderes. Hoje não se tem essa diferenciação justamente por conta dos termos técnicos. Né? E tu não vê propaganda, por exemplo, assim, nem período eleitoral, pelo menos eu não lembro, né, de ter visto, quando veio até teve, mas eu não vi, explicando isso de uma forma didática, uma forma simples, leve. Detalhe, não é só jovem que não sabe, né? Tem muita gente com mais idade. Exatamente. Porque, querendo ou não, as instituições nunca foi pelo menos que eu lembre, no colégio ele não te ensina isso. Tem a questão, claro, dos professores que pendem para um lado ou para outro, mas é muito mais pessoal do que propriamente algo didático, educacional de fato. Seria legal, né? Seria muito legal se as escolas pegasse tudo isso e olhasse a política como um todo, não só, eu defendo a esquerda ou eu defendo a direita. Não, a esquerda nasceu disso, ela foi criada para isso, a direita foi criada para isso, nasceu disso, aconteceram esses fatos. Não se toma lado, apenas se dá os fatos, se ensina
um macro, vai lá, mostra, isso é esfera estadual, isso é esfera municipal. Esse é o... Sabe, tu enquadra os jovens, tu tenta ensinar as crianças de uma forma didática, mas também sem tu dar um lado. Porque, querendo ou não, isso é uma questão muito familiar. Eu acredito que é os pais que muitas vezes doutrinam os filhos para que lado eles vão ir. Mas Eles veem, né? Exato. Mas hoje, com a informação, os pais já não têm esse controle. Não é como antes, que tu pegava a tua família é uma família de direita, a tua família é uma família de esquerda, tu segue ela. E era apenas uma via de informação, né? Hoje era não, jornal, hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil ter as informações, tu buscar elas, ver o que é verdade, o que é falso, o que tu concorda, o que tu discorda. Não interessa se é direita ou esquerda, mas tu busca a informação mais prática. E eu acho que isso que falta pro jovem hoje. Os jovens não têm interesse em saber essas coisas porque tu só vê aquele murmurinho, o Bolsonaro faz isso, o Lula faz isso, eu sou contra. Tu vê muito o ser contra, tu vê muito aquela coisa de anarquia, tu vê muito a pessoa indo contra, mas tu não sabe o porquê que são a favor. Mas aí isso, então, ele, ao invés de atrair, acaba repelindo. Tu afasta. Tu afasta, sabe? Eu concordo com tudo que tu tá falando, cara, mas só fazendo um adendo também, tá falando das escolas, né? Com relação às próprias escolas, a gente estava falando ali, imagina que legal que seria se o jovem crescesse já, o jovem que eu digo assim, né, desde a fase, desde o primário, né, desde o jardim, né, até o ensino fundamental, ele já sabendo, de uma forma tranquila, na própria escola, ele já sabendo o que seria, quem faz as leis, quem cria projetos de lei, quem executa, a que poder pertence, o que é responsabilidade do poder federal, estadual, do municipal, entende? As 3 esferas, mas de uma forma tranquila. Leve. Como se fosse um bate-papo, exato, leve. Sabe, de sentar com um adolescente de 16 anos para tomar um refrigerante, comer umas fritas ali, entende? Né? Um primo, um irmão, sabe? E tu começar a perguntar para ele, tu sabe, né, para que serve esse poder? E eu acho que, até indo nessa linha, eu acho que o nosso projeto aqui, de podcast, de videocast, enfim, é mais ou menos nessa levada. Por que a gente não consegue atrair jovens para o segmento político fazendo isso? Sabe, atrair pessoas... Cara, quero fazer parte do podcast, quero ajudar de alguma forma. Ou encontros, já tem partidos que fazem caldeirões, enfim, que é muito legal, tu vê isso, mas é muito já das pessoas que já fazem parte de ideias, né? Mas é muito de pessoas que já fazem parte dos partidos, que já fazem parte daqueles ideais, e por mais que se impulsione, que se traga alguns fatos para fazer as pessoas debaterem, ideologicamente as pessoas têm um pensamento parecido. Mas quanto seria legal o desafio de trazer pessoas diferentes para pensar? Imagina o mais legal ainda. Trazer esses contrapontos, pensamentos diferentes, mas de uma forma harmônica. O que é uma forma harmônica, Ed? Hoje, está tudo tão extrapolado por conta do radicalismo, seja de esquerda ou de direita, sabe? É um extremismo. O extremismo está aí em governos, né? Há pouco tempo atrás aí ocorreram situações. O extremismo levou à morte centenas, milhares de pessoas. Então a gente sabe que não é bom. Não é bom. É bom o diálogo bacana. Porque quando tem um parlamentar, seja qual for, discutindo, xingando demais, é que nem time de futebol, né? Eu não queria mudar de assunto, mas só fazer uma analogia rápida, breve. O que acontece quando um time de futebol briga com o outro em campo? Reflete nas torcidas. Daí o que acontece na saída? Principalmente se é final de campeonato. Se matam. É o Grenal aqui em Porto Alegre. É o espelho, entende? Isso acontece na política. Mas, cara, os jovens estão aí. Eu acho que sim, tem como promover, tem como atrair eles. Porque eu gosto de jogar videogame. Tu gosta de jogar videogame? Exato. E eu gosto de política. Jimmy. Tu joga Free Fire? Cara, já joguei e agora não ando jogando. Tá, mas beleza. Sim, é isso. E gosta de política. É isso que eu quero dizer, entende? Tu gosta de jogar um futebol? Gosto. Tu curte andar de skate? E até queria fazer indo de encontro à tua analogia, até para o exemplo do Grenal.
O Grenal, quando mal incentivado, gera a briga ali fora e tal. Mas se tu olhar, um clube necessita do outro pro seu crescimento. Exato. O Grêmio, para crescer, tem que fazer o Inter ser grande também, para ter um adversário à altura, pro clássico, pro estado, para tudo crescer ainda mais. E assim é a política. A direita, para ser forte, precisa de uma esquerda forte. E nós, jovens, temos que nos enquadrar a isso, só que de uma forma mais leve. Talvez as pessoas mais antigas não consigam um diálogo que a gente consiga hoje ter. Porque a gente tem, querendo ou não, foi uma criação diferente, é um radicalismo diferente. Claro que existem os jovens radicais de extrema direita, existem os jovens radicais de extrema esquerda, assim como existem as pessoas de gerações passadas que conseguem conversar muito melhor do que nós, jovens. Mas o que eu quero dizer é que, querendo ou não, nós jovens hoje, nós temos a informação e a tecnologia para usar a nosso favor que os antigos não tiveram. Então, desde cedo a gente consegue, talvez, doutrinar esses jovens, ou esses novos jovens que estão se formando, a ter um diálogo, a ter as suas opiniões, por mais que sejam opostas, mas que se respeitem. E a buscar informação. Exato. E hoje também eles têm a oportunidade de buscarem partidos, buscarem movimentos que caminhem dessa forma. Sabe que é algo importante isso que tu falou? Por exemplo, jovens, como a gente está falando, né, que jovens acabam sendo repelidos, né, ou acabam se afastando da política, ou tendo algum tipo de... o que a gente está falando, né? Eles bloqueio, acho que essa seria a nomenclatura correta, não sei, justamente por isso, sabe? Porque é algo engessado, como a gente disse, deveria ser algo mais tranquilo e sem extremismo nenhum. Tu nunca vai ver um jovem, eu gostaria de ver jovens hoje, dizer assim, um dos teus desejos, cara, jovens que busquem partidos políticos, que leiam as cartilhas, a conduta daquele partido. Tá, o que esse partido político X, Y, de esquerda, de direita, qual a ideologia desse partido? O que ele tem como fundamento? Aonde eu posso agregar? Aonde eu posso agregar. Porque daí tu vai ter uma noção quais são os valores que esse partido, né, quais são os objetivos, sabe? Isso é muito importante. E não ir por efeito manada, seja de esquerda ou de direita. Efeito manada, tipo, meu pai pensa assim, então eu tenho que pensar igual ao meu pai. Não. Ou até buscar partidos que dê espaço para o diálogo no sentido... Eu não penso exatamente dessa forma. Eu posso fazer parte desse partido do meu jeito, sem eu ter que acompanhar o partido só por ideologia, mas que eu vou ter um espaço de repente, trazer um contraponto. Eu não vou ser visto com maus olhos, e sim como eu estou agregando a ele. Eu acho que essa é a reviravolta que os jovens podem causar nos partidos. De buscar espaços, mas de buscar voz. Serem ouvidos de verdade. Porque, claro que tem muita influência ainda dos pais, enfim, mas hoje os jovens vão no efeito manada com os seus amigos. Se o amiguinho faz tal coisa, colega de escola, eu sigo meus amigos. Eu cheguei em partido político por causa disso, porque eu vim por causa de amigos. Claro que tem uma questão ideológica de família que dei sorte. Eu vim por protestos. Eu vim por questão de a minha família, mas nunca tive incentivo da família para procurar partido político. Vim por causa de amigos e acabei tendo voz, ganhando uma, não vou dizer notoriedade, porque eu não sou nenhum cara super conhecido nem nada, mas eu tenho hoje o meu espaço que eu conquistei. Claro que com a ajuda de outros amigos que acabei formando, e é isso que é legal. E dá para fazer, hoje, assim, a tua visão, eu queria te perguntar, hoje a tua visão, assim, tu acha que tem pessoas boas na política, isso te motiva a ficar, tu sendo um jovem, hoje já dentro de uma estrutura política, é porque realmente tu, de fato, sentiu que tu tem voz, tu é assistido por um partido político, isso te motiva a te manter e a atrair, trazer mais jovens para um partido? Cara, aí é muito bom esse teu ponto. Porque assim como eu tenho a questão positiva
te motiva, como a questão negativa também te motiva. O que eu faço oposição, ou o que eu não concordo, e de forma mais firme, isso também me faz eu buscar um partido, me faz eu buscar ter voz, me faz eu participar ainda mais do meu partido. Porque eu busco me posicionar a questões de outros partidos, sem aquela questão de xingamento e tal, mas busco como eu posso reivindicar o que o partido X está falando do partido Y que eu não concordo. Como é que eu posso colaborar com isso? E claro que a sensação é muito boa quando tu começa a galgar novos cargos, novos tamanhos, novas posições, até dentro dos grupos partidários, porque querendo ou não, a gente busca ser acolhido quando a gente entra no partido político. A gente busca o acolhimento, a gente busca que alguém nos abrace e nos diga, olha, vem comigo, aqui tu vai ter voz, aqui tu vai ser ouvido. Não existe a garantia que os teus anseios serão atendidos. Mas no momento que tu é acolhido, que a tua voz, pelo menos os teus desejos são ouvidos, isso já te dá uma satisfação muito grande. E o exemplo vem de casa, irmão. Não adianta me dizerem o contrário. Grande parte, eu acredito, dos exemplos vem de casa. Política, jovem político. Se o meu filho vê eu ligando, por exemplo, para a IPSul, que hoje é uma empresa terceira que presta serviço de iluminação para Porto Alegre, né? Para ligar um poste que qualquer outro vizinho poderia estar ligando, sabe? Ele chega e ele me aborda, pai, para que número tu ligou? Pá, os caras vieram ali, ligaram a luz do poste que tá. Então, cara, isso que é legal. Tu imagina os jovens vendo as pessoas agindo sem ter que depender do fulano. Mas o meu vizinho vai ligar. Eu vou te dizer, Jimmy, que assim, olha que tipo, olha muito que legal isso. E até os jovens estão fazendo isso. Claro. Não, isso é política. Exato. E isso assim, tu trouxe um exemplo do teu filho que eu me vejo muito nisso. Eu, quando eu entrei na política, eu era um cara que não sabia para quem ligar. Eu não entrei por saber o que era direita ou esquerda, e sim pelo meu grupo de amigos que eu tive voz para debater, sentar na mesa e falar, cara, eu não concordo com tal coisa, como é que pode ser feito isso? E a satisfação de ver assim, ó, o teu vizinho que estava com um problema, seja lá do esgoto ou alguma coisa da água, da iluminação, qualquer problema simples, que não sabia como resolver, hoje tu chegar lá e tu sabe que a prefeitura resolve em 48 horas, se tu souber para quem ligar. Sim. E quando eu digo souber para quem ligar, não é para pessoa específica, e sim tu ligar para um 56, tu saber digitar a opção certa, que isso é o que falta. Não é nenhum atalho político, e sim é tu ter o conhecimento para qual órgão tu ligar. Quem é que vai resolver a tua necessidade? E isso é legal, Ed, porque assim, ó, o que a gente está ainda nessa linha, nessa tecla, batendo nessa tecla, hoje, até partidos políticos, né, acabam buscando auxílio em lideranças comunitárias. Geralmente quem faz esse serviço são as próprias lideranças comunitárias. Tu imagina que legal se os moradores do teu bairro ficam sabendo que eles têm autonomia para ir atrás de uma demanda. Que basta pegar o telefone, o celular, né? Eu ia dizer tirar do gancho, mas quase ninguém mais tem telefone fixo. Tá velho. Tá velho. Então, não custa tu pegar o teu celular e discar ou online. Sim. Tem o site da Tu prefeitura. acompanha os protocolos, tu consegue acompanhar tudo. E de tudo. Então, imagina que legal, cara, se os jovens já estão fazendo isso, ou se começarem a fazer a autonomia, sem depender do fulaninho, do ciclaninho. Não estou menosprezando o trabalho de líderes comunitários. Exato. Mas a gente sabe que tem cunho político, partidário por trás. Muitas vezes não atendem por Y, X, Z razões. Exato, isso mas aí. as pessoas terem autonomia, os jovens darem o exemplo. Porque às vezes, que nem eu falei, o pai dá o exemplo para o filho, dá o exemplo para o filho. Às vezes é o contrário. Não, e eu acho que é essa a pegada dessa geração. Pô, quantas coisas tu aprendeu com o teu filho que ele chegou da escola, coisas que tu não sabia mexer, sabe? E tu vê isso levando para outros lados. Tu ainda teve a oportunidade, graças a Deus, graças ao teu esforço, ao esforço da tua esposa, vocês tiveram uma estrutura familiar para dar pro filho de vocês, que não é o caso de muitos jovens hoje. Sim. E que eles vão ter algum contato com algum tipo de estrutura é na escola, não é na família em casa.
Muitos pais, muitas vezes, não têm tempo de educar porque tem que passar o dia trabalhando, ou tem o caso dos pais que são separados, enfim, diversas razões. E que eles vão ter algum contato, alguma coisa, é na escola, é com esse líder comunitário, que muitas vezes tu fica engessado. E tu não tem aquela base de ninguém fomentando, ninguém te explicando como é que é. E eu acho isso legal, a gente começar a movimentar a juventude pra gente mudar. A juventude pode mudar o mundo, cara. O jovem, todo mundo fala, o jovem é o futuro da nação, o jovem é o futuro da nação. Cara, se nós somos o futuro da nação, a gente tem que começar a movimentar hoje. Porque daqui a pouco a gente já não é mais o jovem, a gente é o idoso e ficou mais uma geração para trás. Exato. E mostrar os dois lados, né, Ed? Claro. Mostrar os dois lados. Né? O que é direita, o que é esquerda, qual que é o pensamento ideológico de um movimento ou de outro. Isso que eu acho interessante. Fomentar o conhecimento. Se o jovem não está buscando, fomenta para que ele não vire massa de manobra ou papagaio de pirata. Eu acho que é mais ou menos por aí. Isso aí. É isso que, não, que a gente concorda. Jimmy, vamos encerrar por aqui. O papo está muito bom, mas a gente tem que ter mais conteúdo. Então, vamos deixar para a próxima semana ter mais. Queria deixar aqui também o convite para todos aqueles jovens que querem fazer parte, que querem buscar conhecimento, que querem trocar. Cara, não, e assim, não é questão política. A gente não é questão política, é questão de pertencer a algum grupo que quer fazer algo novo. Cidadania. Exato, cidadania, né? E assim, a nossa ideia aqui não é trazer lição de moral, lição de cueca, enfim. É bater um papo, é falar de videogame, é falar de esporte, é falar de fofoca de Big Brother. Cara, é ser jovem. É abrir as portas para mostrar que na política tem a parte da diversão, tem a parte da gente conversar como amigos, como somos. Hoje, na política, eu faço parte de um grupo que não é um grupo político, é um grupo de amigos. Que o Jimmy faz parte, que tem o resto do pessoal. Cara, isso é uma porta que se abre para o mundo que é muito legal. E eu queria compartilhar isso com o pessoal. De dizer que não é porque a gente está num grupo político que a gente tem que vir aqui e ficar falando de presidente, de governador, de prefeito, criticar isso, criticar aquilo. Não. É mostrar que nós podemos fazer a diferença numa sociedade como cidadão, como pessoa. Não é uma entidade política, e sim como pessoa. Sabe? Então, eu queria agradecer, queria deixar aqui as portas abertas para todo mundo. Agradecer ao Jimmy, que agora vai começar a aparecer mais, que vai tocar um pouco. Vou deixar ele dar as considerações finais dele. E, enfim, Jimmy, muito obrigado. Agradecer a equipe técnica também. Obrigado, pessoal. Ed, muito obrigado pelo convite, 100%. E que os jovens possam se agregar à política, possam se interessar cada vez mais. Porque o Brasil precisa deles. Né? Toda a esfera municipal, estadual e federal. Muito obrigado mais uma vez, meu velho. Até mais. Sigam, curtam e tudo mais. Valeu!